queridos, pode se assentar, abre sua Bíblia no Salmo número 32, Salmo de número 32, Salmo de Davi também, Salmo 32. Glória seja dada ao nome do Senhor. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cingiste alegres de cânticos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-eis com os meus olhos. Não sabeis como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti? Os ímpios têm muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. Amém? Amém. Meus queridos, Salmo 32, composto pelo salmista Davi. O cabeçalho nos indica isso, a tradição nos informa isso. É conhecido como um salmo de penitência, um salmo de gratidão ou de ação de graças. E é um salmo didático também, porque tem muita coisa para a gente aprender aqui. Ontem a gente estava conversando e eu disse que normalmente o livro de Salmos, aquelas pessoas que escreveram, os poetas que escreveram essas melodias que são, os salmos são melodias cantadas pelos judeus, como nós cantamos os hinos, como cantamos até agora, que é o inário do povo de Israel. Ele coloca toda a emoção, e normalmente o autor, ele coloca aquilo que ele está sentindo na melodia. Se ele está triste, ele expõe que ele está triste. Se ele está alegre, ele põe que está alegre. Se ele está passando luta, ele põe que está passando luta. Se ele passou uma luta tremenda, se ele ficou nervoso, alguma coisa, ele retrata tudo aquilo ali, em forma de poesia. O salmista, ele fez isso aqui. Como a grande maioria das pessoas conhece a história de Davi, ele roubou a esposa do soldado mais fiel, o amigo mais fiel dele naquela época, e o matou. Só que nós vemos aqui uma situação que é um salmo aonde o pecador, ele se arrepende. É o salmo que diz daquele pecador que confessa os seus pecados e se arrepende. É aquele pecador que se converte. É o pecador que muda a direção. É aquele que muda o sentido da sua vida, é o que se arrepende. E Davi, ele teve um encontro com Deus aqui nesse momento. E é interessante que a palavra de Deus, ela nos mostra que ela é feita para nos corrigir, ela é feita para nos consolar, é feita também para nos exortar. Mas pastor, exortar não é a mesma coisa que corrigir? Não, exortar é pegar aquele que está caído e levantar, corrigindo ele, falando: ó, você está caído por causa disso, e traz e coloca para cima. Davi, ele estava numa situação
pecaminosa, sofrendo com isso, e o profeta Natan, sendo mandado por Deus, chega até Davi e conta uma história. Olha, Davi, existia um homem que ele só tinha um cordeirinho lá, uma cabritinha lá, ela só, uma ovelhinha, que ela só dava o leite para a família, cuidava, dava lã para eles fazer a coberta, essas coisas assim. Só que tinha um rico que ele tinha muitas, mas ele recebeu uma visita. E esse rico foi e pegou essa única ovelha desse homem e banqueteou os seus convidados com essa única ovelha. Davi ficou revoltado, levantou do seu trono e disse: esse homem é digno de morte, traga-o aqui. E o profeta Natan fala para ele: mas esse homem é você. Uma das coisas que a gente avalia é que nesse momento Davi, ele teve uma conversão verdadeira. Deus o perdoou. Deus cuidou de Davi, mas o efeito do seu pecado ele teve que sofrer. Nós vemos aqui que no Salmo 51, Davi, ele relata essa situação, que ele sente essa dor do pecado, que ele precisa se livrar disso, ele precisa acabar com esse negócio, porque ele sente que ele não confessou os pecados a Deus, e ele sofre as consequências desses pecados, inclusive nos seus ossos, como nós vemos aqui nesse salmo. O interessante é que nesse salmo, ele vem e mostra para nós que ele se arrependeu. Conversão. João Batista pregava na beira do Jordão o evangelho do arrependimento. Então, não existe conversão se não tem arrependimento. Não existe perdão de pecados se não existe arrependimento. Uma vez arrependido, Deus te perdoa. Uma vez confessando as suas falhas, Deus te perdoa. Deus se compadece da gente. E uma das coisas que é mais interessante, Deus ele não olha placa, cor, naturalidade, não olha nada. Ele olha lá dentro, no coração. Para alguns, tem um pastor que eu conheço, o pastor Juvenal, ele fala, né, marido? Vai lá dentro do osso, chacoalha o tutano do abençoado, quando Deus trabalha na vida dele. Nós vemos aqui que esse salmo é uma forma que Davi, ele se expressa dizendo o quanto ele sentiu e quanto ele se arrependeu. Nós vemos também que o apóstolo Paulo, em Romanos 4, versos 6 a 8, ele faz uma citação desse texto de Davi. E ele diz aqui, Davi diz a mesma coisa quando fala de felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça independente das obras. Você pode ser o que você for. Se arrependeu, Deus rime, Deus perdoa, Deus trabalha na vida do ser humano. Nós vemos aqui no verso 1 que Davi ele escreve: bem-aventurado cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Isso quer dizer o quê? Que isso não é para qualquer um, é para aquele que está debaixo do abrigo do Altíssimo, é aquele que sente a presença de Deus, é aquele pelo qual se colocou na presença de Deus, se despiu do seu velho homem, colocou em ação a sua presença diante de Deus, se humilhando e dizendo para Deus assim: Senhor, eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. Senhor, nós não somos dignos de estar na tua casa, mas Deus, pela graça dele, nos permite que nós nos reunimos aqui e podemos ser chamados de bem-aventurados, aquele que é feliz, que é muito mais feliz do
aquele que é mais feliz, porque a alegria vem diretamente de Deus. Nós vemos aqui que essa condição de Davi, aqui que ele diz que o bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, é aquele que vai atrás daquele que perdoa, que é somente hoje nós cremos que Cristo, através da sua obra redentora na cruz, ele nos leva diretamente para o Pai, que perdoa os nossos pecados. Nós vemos aqui em Efésios capítulo 2, verso 8, que isso não é privilégio nosso. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então quer dizer, se você acha que você tem direito de exigir alguma coisa de Deus, em primeiro lugar, Deus está dando uma chance para nós, pela sua infinita misericórdia, não porque nós merecemos, porque ninguém aqui merece, mas por amor a Cristo, pela obra que Cristo fez pela igreja, por nós que estamos aqui, Deus nos olha e nos coloca a sua graça, transforma um picareta, um ladrão, safado sem vergonha, num pai de família abençoado diretamente por Deus. Transforma uma pessoa nessa condição num servo do Senhor. Coloca uma pessoa nessas condições diante de reis para pregar o Evangelho. Nós temos que buscar o canal que é feito isso, que é o próprio Deus, que nós nos colocamos diante dele e clamamos a Cristo para que tenha misericórdia da nossa vida. No verso 2 ele continua dizendo aqui que bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Isso quer dizer o quê? É aquele que experimentou dessa graça de Deus, que embora continue sendo um pecador, mas agora é um pecador remido, que o Senhor imputou a sua justiça, colocou a sua graça, redimiu a gente perante Deus. Nós somos aceitos na família de Cristo, na família de Deus, somos chamados de filhos de Deus a partir de agora, e nada, essas maldades que nós praticamos no nosso passado, elas são apagadas na nossa história, diante de Deus. Mas se nós temos alguma coisa a pagar aqui nessa terra, nós temos que pagar. Então você vê que essa hostilidade do coração do homem, Deus ele tem o trabalho de perdoar. Lembre-se que você estava em rebeldia com Deus, até conhecer o verdadeiro Salvador. Todos nós estávamos em rebeldia com Deus. O verso 3 vai dizer assim: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. É interessante que quando a gente está em pecado, quando a gente está cometendo vários delitos contra Deus, talvez para a sociedade é tudo normal, mas quando nós estamos causando alguma coisa diretamente com Deus, essa dor, ela começa a afligir o coração do pecador, a mente do pecador. E uma das coisas que eu acho interessante, que é uma tendência natural daquele que não conhece a Cristo, que não sabe que tem que confessar o seu pecado diante de Cristo, não teve uma experiência com Cristo, ele entra em desespero, ele não sabe o que está acontecendo, ele precisa de uma forma de resolver o problema. E muitas vezes as pessoas, por que muitos se suicidam nesse mundo? Porque está tendo muito caso de suicídio agora, nessa atualidade, porque as pessoas querem se livrar da dor, não importa o custo que tenha. Mas a gente sabe que para se livrar dessa dor, é só Cristo, que arranca com a mão. Quando os nossos ossos começam a esfarelar, quando o nosso pecado começa a moer o nosso corpo, nós precisamos de um Salvador para poder tirar isso de nós. No próprio Salmo 51, Davi, ele entra em desespero, e ele grita ao Senhor dizendo assim,
Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, verso 11. Nós vemos que ele está num momento de sequidão tão grande, que ele sente que até Deus está longe dele. E muitas vezes, irmãos, nós vemos que Deus está longe da gente, mas não porque Ele quer, mas é que nós nos distanciamos dele. Os nossos ossos começam a esfarelar. A nossa vida começa a ficar uma vida de desespero, um perigo, um abismo atrás do outro. E nós precisamos urgentemente que Cristo venha interceder pela nossa vida. E muitas vezes nós não temos força. Verso 4 ele vai dizer: porque de dia e de noite tu pesavas a mão sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Quer dizer, é aquele calor de seca, é aquele calor que nós estamos sentindo aqui na região, aquilo dentro dele assim, que estava aquela sequidão. Nós vemos que Davi, ele passa por uma situação que ele precisa voltar a sentir essa presença de Deus. No Salmo 38, verso 1 a 3, Davi diz o seguinte: o Senhor não me repreenda da tua ira, nem me castigues o teu furor, porque as tuas flechas cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Você vê que o pecado é algo que ele aflige não só a mente, mas ele aflige o corpo todo. Dói da cabeça aos pés. É uma dor que nós não sabemos mensurar. Nós vemos aqui que Davi, ele começa a retratar isso, e nós vemos que essa tristeza da alma, ela se concentra de uma forma tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele não tem mais felicidade para nada. Ele não tem ânimo para fazer nada. E ele precisa de algo para mudar essa situação. No verso 5 ele começa a reação dele. Que ele diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Nós vemos lá em Salmo 38, verso 18, que ele diz assim: porque eu declarei a minha iniquidade, afligi-me-ei por causa do meu pecado. Então, quando você confessa o seu pecado, isso vai saindo. Quando Deus vai te ouvindo, você vai começando a encontrar misericórdia. Pecados não confessados não se alcança misericórdia, gente. Então não adianta a gente estar aqui usurpando do lugar de alguém e dizendo assim: eu sou cristão, eu creio em Jesus, mas e sua vida como está? Eu não perdoo, não perdoo, não perdoo e não perdoo. Quer dizer, aquilo vai tomando a pessoa por dentro, aquilo vai moendo, aquilo vai trabalhando dentro da pessoa e vai acabando e vai secando a pessoa de dentro para fora. A pessoa que não consegue pedir perdão ou perdoar, ela sofre desse mal que Davi estava passando, porque Davi só soube encontrar o que ele precisava para acalmar, para parar de doer os ossos dele, a mente, o coração, a alma, e que Deus não retirasse o espírito dele, da vida de Davi, no momento que Davi confessou os seus pecados, da pior maneira, mas confessou. Nós vemos também no verso 6 que por isso todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Isso quer dizer o quê? Que ele está dizendo assim, que aquele homem que quando aceitou o Evangelho, quando conheceu a Cristo, teve um encontro real com Cristo, esse homem separado, esse homem santo é um homem separado do mundo, ao qual tem a sensibilidade de buscar a Deus. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele entrava na presença de Deus de uma forma que talvez nós não consigamos entrar hoje.
Porque Davi assumia a culpa dele e se apresentava diante de Deus. E aqui, ele diz assim, esse homem que é separado, esse homem que teve um encontro contigo, ele vai orar a ti e vai alcançar essa misericórdia que é tão necessária. Essas muitas águas, transbordar de muitas águas, isso quer dizer que são até no meio da tribulação. O sentido aqui dessas muitas águas é a tribulação ou os inimigos que estão tentando acabar com você, comigo, com qualquer um. E Davi fala, mesmo no momento de tribulação, nós conseguimos ver a misericórdia, orar a Deus e pedir perdão dos nossos pecados e confessar os nossos pecados diante de Deus. E nós vemos que o perdão dos nossos pecados é a garantia das misericórdias que nós vamos receber pela nossa vida. Verso 7, ele diz assim, tu és o lugar que eu me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cânticos de livramento. Isso quer dizer que no momento de dificuldade, você confessando o seu pecado para Deus, clamando por Cristo para pelejar pela tua causa, você vai encontrar refúgio na presença de Deus. Você vai encontrar refúgio debaixo das asas de Deus, como Cristo disse na frente do templo lá em Jerusalém. Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com seus pintinhos. Cristo quer fazer isso com a gente hoje. Cristo, ele tem necessidade que nós adoremos Ele. Não porque ele tem essa necessidade, mas Ele quer que nós sejamos perto dEle, para que nós possamos receber as bênçãos espirituais que só Ele pode dar. Só Ele pode dar. Nós vemos que, traduzindo isso tudo aqui, o salmista está dizendo que no final da sua luta, você vai cantar o hino da vitória. É isso que ele está dizendo, não é outra coisa. Por mais tribulações que nós passamos nessa vida, o salmista, passando toda essa tribulação, meio a lutas, por causa dos próprios pecados que ele mesmo plantou na vida dele, ele tem certeza que quando ele entrou na presença de Deus, confessou os pecados, ele recebeu a misericórdia, ele foi resgatado na família de Deus, Deus o aceitou como filho, e ele tinha a certeza que depois que tudo passasse, ele ia cantar o hino da vitória. E ele continua dizendo aqui, no verso 8, instruir-te-ei, ensinarei o meu caminho, que deve seguir, guia-te-ei com os meus olhos. Uma das coisas que eu consigo entender nesse trecho aqui, que o homem que é perdoado, ele sente prazer de ensinar o caminho para aqueles que estão à sua volta. Sabe, Davi, verso 51, 13, mesmo toda sequidão ali, ele diz assim, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Ele sabia que Deus o perdoou, ele sabia que Deus mudou a vida dele, e ele queria que fizesse isso para qualquer um, não importa quem. E nós vemos aquele que sente a presença de Deus, que alcança a misericórdia, ele quer que outras pessoas alcancem a misericórdia também. Verso 9, ele vai dizer assim, não sejais como cavalo, nem como mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto, e freio para que não se cheguem a ti. Aqueles que não aceitam o ensinamento de Deus, são obrigados a passar por uma situação dessa, de Deus colocar um cabresto e trazer para o lado dele. Muitos não querem e não vão. Aqueles que mesmo nessa dificuldade aceitam, alcançam misericórdia. Verso 10, ele vai dizer, os ímpios têm muitas dores,
Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o secará. Isso quer dizer o seguinte, é como eu disse para vocês agora, aquele que não conhece a Deus, aquele que precisa de um cuidado de Deus, que não sabe aonde buscar, essas dores, esse mover aqui dentro, aquela angústia, aquele buraco que a gente não sabe como tampar. Davi, ele diz que aquele que confia no Senhor alcança misericórdia, e esse buraco ele é tapado. Davi tem confiança que aqueles que não conhecem a Deus, infelizmente continuarão sofrendo e terão essas mesmas dores que ele tinha nos ossos, como os ossos estivessem secando, como se tivesse sido esmagado, a mão do Senhor sendo pesada sobre ele. E ele finaliza dizendo, verso 11, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que são retos de coração. Nós vimos aqui em Efésios 2:8 que nós temos que nos alegrar que Deus nos deu a salvação de graça. A salvação veio de graça para nós. E quando ela veio de graça, Deus nos transforma de injusto para justo. Na verdade, justificado por Cristo. Justificado por Cristo. Então nós vemos que aqueles que buscam a Deus, aqueles que conhecem a Cristo, que têm motivos para se alegrar, é porque alcançaram misericórdia diante de Deus. São aqueles que por algum motivo, mesmo na sua dificuldade, mesmo nas suas transgressões, conseguiram achar misericórdia diante de Deus. Muita gente alcança misericórdia diante de Deus sem sofrer dano algum, dor alguma. Mas aqui Davi está dizendo aqui, nós temos que nos alegrar. Nós temos que nos regozijar, colocar isso tudo para fora. Porque nós somos justificados. Nós não merecíamos, mas o Senhor Jesus fez isso por nós na cruz do Calvário. E para todo aquele que nele crê, nós já somos justificados diante do Pai. E nós temos que cantar alegremente. Todos vós que são retos de coração, você que teve uma mudança de vida, você que entendeu o chamado de Deus, você que teve uma mente regenerada, que Cristo transformou a sua vida, que Ele te trouxe dos mortos, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós sentimos a necessidade de louvar, regozijar, sentir esse desejo de contribuir no culto com a justificação que nós recebemos, nos tornamos santos diante de Deus. E nós precisamos saber que o Senhor Jesus fez isso por amor de mim, por amor de você, por amor de nós todos aqui. Que nós possamos alcançar essa misericórdia na nossa vida e buscar todos os dias. Davi foi conhecido o homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele confiava nas mãos do Senhor, entregava a sua vida nas mãos do Senhor. Por um momento na vida, fez um monte de besteira, mas quando ele veio diante de Deus e confessou seus pecados, ele alcançou a misericórdia e cantou o hino da vitória. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Uma Solange também essa semana fez um pouquinho, né? Um pouquinho. Vamos orar. Um degrauzinho. Um degrauzinho? Um pouquinho mais de experiência na vida, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus também pela vida dela. Senhor, coloca, Pai,
a tua filha nas tuas mãos. Meu Deus, obrigado por mais esse ano de vida, também pela vida do Alexandre, Pai, que completou anos hoje, Pai. Que o Senhor visite, Pai, aquela família também, abençoe aquela casa, abençoe a casa da tua filha. Meu Deus, coloca a tua mão sobre os negócios dela, sobre tudo que ela tem, os seus projetos, sobre a vida do seu marido. Pai, coloca a tua graça, o teu poder. Senhor, sustenta eles nas tuas mãos e põe a tua graça, o teu poder agora. Meu Deus, nós te agradecemos pelo culto que o Senhor nos deu, o privilégio, Pai, de estar aqui essa noite. Senhor, obrigado. Obrigado, nos dá uma boa semana. Cuida de nós, Pai. Transforma o nosso coração. Nos dá um espírito reto. Pai, derrama do teu poder, da tua unção. E abençoa, meu Deus, a vida dos teus filhos e acompanha eles agora. Porque nós te agradecemos, Pai. E te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Levanta suas mãos ao céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor venha resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e todos nós dizemos amém. Deus abençoe em nome de Jesus.